É com a mesma emoção de sempre que eu retomo o nosso programa Sintonia. Já passamos de 90 entrevistados, 90 entrevistas. E se alguém for lá olhar cada tema, poderá perceber que não teve nenhum que foi de má notícia ou que deixou alguém para baixo. Muito pelo contrário. Cada convidado veio aqui para somar, compartilhar aquilo que ele sabe de melhor, que ele estudou para saber. E como é que a gente aprende? A gente aprende com quem já sabe mais. E a partir de então, nós criamos outras coisas. Eu tenho como meta, no tempo que eu ainda tenho de vida, que eu espero que sejam muitos anos, assim, evoluir. Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu tenho que aprender. E como é que eu vou aprender? Trazendo uma pessoa como o Carlos Florencio, que é um terapeuta, coach, uma pessoa incrível que vai falar hoje com a gente sobre o potencial humano de vida. Muitas pessoas se olham no espelho ou nem se olham no espelho e não se gostam. Não percebem em si nada de bom. Às vezes, até se dão adjetivos pejorativos, maus. E isso, claro, não é bom para a nossa energia. O importante para o nosso ser, para a nossa essência, é que a gente se perceba como alguém que tem um potencial enorme para desenvolver. Nada melhor do que o Carlos para poder nos desenvolver essa ideia. Carlos, o seu boa tarde aos nossos internautas, essa é a sua câmera. Boa tarde, mais uma vez aqui no UOL TV, sempre um prazer ir com você, né, que é uma amiga de longa data. Quantos anos? Ai, nem sei, né? Não é melhor não contar, né? Não, 1990 por aí, né? Bastante. Já 25 anos por aí. 25 anos. E eu percebo assim, as pessoas que eu acabo indo me consultar tornam-se amigos. E embora a gente não se veja sempre, né, Carlos? Parece que nos vimos ontem. Tá tudo aí e respira, gente, que sempre há uma novidade aqui no nosso programa Sintonia. Obrigado pela sua audiência. E se você gostar, mande o seu comentário. Se você não gostar, mande também, porque a gente aprende com as críticas. Carlos, deixa eu falar um pouquinho de você. O Carlos é um pesquisador do ser humano. Ele criou o método VIDA, com PH, né? PH e PH Vida. PH Vida. Fala PH Vida? PH Vida, tá. Potencial Humano Depois de você Vida. vai explicar, certo? Isso. No qual ele se especializou na área do inconsciente. Porque o consciente está tudo aí, né? O inconsciente nós temos que ir atrás. Ele acabou desenvolvendo técnicas capazes de romper aqueles mecanismos que a gente tem de autossabotagem. Vai dizer que se não se sabota todos os dias, né, Carlos? As pessoas têm essa tendência. E essas sabotagens causam desordens no nosso sistema. Vamos ouvir o que o Carlos tem para dizer sobre como surgiu a ideia do PH Vida. Então, inicialmente eu comecei com um trabalho do SI, do Sistema de Equilíbrio Energético, né? Comecei com os chakras, foi na altura que nós nos conhecemos. Eu ministrava um curso chamado Autocura, que tinha a proposta de harmonização do campo energético e dos chakras. Bem, então assim, eu comecei num processo de desbloqueio energético e de cura, né, propriamente dita, porque para mim é uma doença, um bloqueio, alguma coisa que está negativa, ruim, que te gera uma sensação de não expansão na sua vida, esse setor está doente. Da mesma forma que uma doença propriamente dita significa também um bloqueio energético. Então, quando você reativa, né, o campo energético da pessoa, você promove a cura. Até aí está tudo ótimo. Só que toda ação gera uma reação, toda ato uma consequência, consequentemente tudo tem consciência, tem inteligência, e se você contribuiu para aquele bloqueio no setor da sua vida, ou para uma doença no seu corpo físico, que já é um somatório de um processo que você vem desenvolvendo, automaticamente isso responsabiliza você por aquilo que você está gerando na sua vida, uma vez que nós somos uma força que se manifesta e que interfere no meio e o meio interfere em nós. A forma como vamos processar isso e a nossa capacidade cognitiva, né, e a inteligência de processar isso tudo é que vai definir se você vai expandir ou não. Se não expandir, cria bloqueio. E se cria bloqueio, não evolui. E se não evolui, não expande. Então nós precisamos sempre evoluir. A vida é um processo constante de evolução para aqueles que primam por uma excelência de atuação. Para aqueles que querem estar na mesmice, ela vai ser de acordo com aquilo que as pessoas resolverem colocar o seu foco.
Então, questionando as situações do porquê que criavam esses bloqueios e essas doenças, né, eu tive que desenvolver um trabalho terapêutico um pouco mais profundo. Então, foi onde eu entrei no potencial, né, onde eu parto do princípio que nós somos uma força expressa numa condição humana, né, pH, e a vida é um treinamento que basicamente está ensinando o indivíduo a quê? A se conhecer na relação com o meio, né? Perceber o meio na relação com ele. E a partir daí, conforme ele vai absorvendo esse conhecimento, ele vai então, esse conhecimento vai retendo dentro do seu campo energético, dos seus chakras, né? De todo o seu sistema energético e, consequentemente, isso vai potencializar o seu sucesso. E, Carlos, se encontra resistência, por exemplo, uma pessoa te procura, ela já gerou uma doença e você vai esclarecer dessa forma que você está falando. Ela tem resistência ou ela já de cara já vai aderir ao que você está falando? Como é que você trabalha isso? Então, assim, se a pessoa já vem com uma doença, eu parto do princípio que você vive uma experiência, aquela experiência pode ter gerado um trauma, se gerou um trauma, pode ter criado um conflito, se gerou um conflito, pode criar um padrão, o padrão tende a fazer com que as experiências fiquem repetitivas, o que repete acaba criando bloqueio. Então a doença é a teimosia de um processo repetitivo dentro da visão, da filosofia do PH Vida. Entendi. Então, o que é que a pessoa está repetindo a nível de um comportamento, de uma atitude, de uma forma de pensar, ou até mesmo como ela se sente na relação com o seu meio. E você costuma dizer aquela frase assim, que se a pessoa age sempre da mesma maneira, obtendo aquele resultado, se ela não mudar o comportamento, ela vai continuar colhendo aquilo da mesma forma? Todo ato é uma consequência. Se eu manifesto sempre uma determinada energia, eu vou gerar um determinado resultado, eu não vou gerar outro resultado. Sempre igual. Se eu quero mudar a minha vida, né, ou se eu quero transformar a minha vida, eu tenho que cair em si, né, eu tenho que cair na consciência de que eu tenho que mudar alguma coisa em mim. Porque se você não muda os temperos, você não muda o sabor. Olha que frase bonita, vamos repetir? Repete essa, adorei. Se você não muda os temperos, você não muda o sabor. Bacana, nunca tinha visto dessa forma. E nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado. Né? Se eu colocar água e depois sal, ou sal e depois água, vai dar água salgada. Mas no caso da manifestação das energias, nossa, a ordem dos fatores altera o resultado. Então, o ser humano ele é muito complexo. Então, como ele é uma força única, né, singular, incomparável, energética, 100%, né? Sim, porque tudo ocupa um espaço único, né? Então, consequentemente, se eu quero uma transformação na minha vida, eu tenho que entender que eu vou ter que tirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, aumentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa. Se eu continuar na mesma coisa, eu só vou gerar aquilo que eu já sabia gerar. Então, o meu trabalho não é um trabalho de mudança, porque vamos imaginar uma sala onde você muda o sofá daqui e para lá. Não houve transformação, houve uma mudança. Tem coisas na vida que dá para você mudar e você, ok, dá uma aconchegada, beleza, continua evoluindo. Mas tem coisas que não dá. Já tem que pegar aquilo, jogar fora e trazer uma outra coisa nova. Então, desocupar o espaço interno, né? Exatamente. Então, meu trabalho é muito isso, né? Então, eu negocio muito com a pessoa. Olha, aqui não vai dar pra gente aproveitar muito, não. A gente vai ter que jogar isso fora, não dá pra você continuar sendo assim, você vai ter que transformar isso. Aí eu dou exercícios e dinâmicas que tornam a pessoa consciente, ou seja, ela sai do processo da inconsciência e vai pra consciência. E marca-se uma consulta, é de 1 hora a consulta? É, 1 hora e pouco, depende do E caso. você vai mapear o emocional dela ou já o físico? Então, eu trabalho muito com a inteligência intuitiva, né? E isso eu faço até no meu programa da rádio e tal. Então, o que é que eu faço? Eu me conecto com a essência da pessoa. A partir dessa conexão, eu faço uma leitura daquilo que eu sinto da pessoa. Então, a pessoa não precisa falar nada. A partir daí, eu identifico os mecanismos de autossabotagem que estão associados aos chakras, né? E, consequentemente, a partir desse processo, consegue-se perceber qual a área da consciência, qual é a dimensão que está interferindo na evolução da pessoa. Então, nessa primeira consulta, por isso que desde aquela época que você me conhece até agora, mudou muito. Imagina. Né? Aliás, você pode anotar que eu vou lá, né? Não é justo, gente? Ele veio aqui no meu programa, está ajudando tanta gente, vai me ajudar também, não é, Carlos? Com certeza. Não, até mesmo para você conhecer com a propriedade. Claro, né? Vou poder falar mais, né? Sem problema nenhum. O meu trabalho é servir, né? Eu acho que quando nós transcendemos o ego, a gente percebe que a gente está aqui para servir.
Né? Bingo! Se mais e mais pessoas tivessem essa proposta, o mundo estaria bem melhor. Agora, enquanto eu estou apenas pelo meu interesse, onde tudo aquilo que eu faço se encerra em mim e finaliza em mim, eu ainda estou no ego. É verdade. Então, a transcendência do ego é justamente isso. Então, servir, ajudar as pessoas. Eu todo dia, né, nas minhas orações, eu sempre digo, olha, Deus, eu vim aqui para servir, eu não sei fazer outra coisa senão servir. Né? Então, por favor, me dê pessoas para ajudar. Para ajudar. Então, a sua metodologia consiste nisso. A pessoa chega com uma questão e você vai fazer... Às vezes ela chega com uma questão, mas eu acabo descobrindo uma série outro de lugar. outras questões, entende? Eu faço essa leitura, interpretação, identifico os mecanismos de autossabotagem, que eu chamo de personagens, que são facetas da personalidade da pessoa, que são formas de pensamento, forma e emoção, acumuladas no processo da vida, onde ela sofreu algum trauma, onde ela traz, até que está de vidas passadas, algum karma. E aí faz um parênteses, porque muita gente não acredita em vidas passadas, né? Isso é um fato. Bem, se você acredita em espiritualidade... Eu acredito. Então, mas aqui não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Eu creio, né? Então. Aqui não é uma questão de acreditar ou não acreditar em vidas passadas. Você tem um argumento para alguém que não crê em vidas passadas? A questão aqui não é provar absolutamente nada. Existe uma... quando a gente precisa provar alguma coisa, é porque a gente precisa entender. Né? Eu digo sempre que a ciência nunca descobre nada, ela só se torna consciente daquilo que antes já existia. Portanto, nós não descobrimos um átomo e ele está lá. Você sabe que nós temos eletricidade aqui, você vê essa eletricidade? Não vê, ela faz parte da matéria sutil. Então, o seu pensamento também faz parte da matéria sutil, como as suas emoções também. Né? Nós temos a matéria grosseira, isso aqui é a matéria grosseira, você consegue ver, porque os seus olhos conseguem ver a terceira dimensão, né? A luminosidade dos objetos, mas você no escuro não consegue ver nada. E num claro muito absurdo você também não consegue ver. Portanto, você não pode levar as suas conclusões a partir apenas do que seu cérebro consegue processar. Tem que ver o mundo invisível. Tem muita coisa que existe, que a gente não consegue ver, mas que nós aceitamos, né? E que faz parte dessa matéria sutil. Então, essas energias, desses pensamentos, dessas emoções que você vai acionando diariamente, querendo ou não, elas reverberam no seu campo vibratório e vai atraindo as experiências da sua vida. Eu digo que você atrai as experiências por qual motivo? Pelo primeiro, porque você está sintonizado com aquela energia. Portanto, você não atrai por acaso. Você atrai porque alguma coisa em você diz respeito àquela energia. Ou você atrai porque você precisa daquele conhecimento para poder evoluir. É um aprendizado, ou né? Ou você atrai porque é a sua vulnerabilidade. E é justamente aí na vulnerabilidade que as pessoas travam muito o seu processo. Eu percebo assim que as pessoas às vezes se fecham, vai falar assim, PH Vida, o que é isso? Não quero saber, não quero conhecer. Existem muitas maneiras da gente se conhecer e procurar melhorar o nosso dia a dia. Porque como está a nossa atual conjuntura, se a gente só ficar bombardeado por essas notícias, essa onda de crise, tudo bem, existe a crise, né, Carlos? Tá aí. Só que a gente tem que ficar imune e fazer a nossa parte. E se há como se procurar um profissional que possa nos ajudar a que isso melhore, eu tenho trazido para cá pessoas que façam isso. Não, fica tranquilo. A sua especialidade, ela traz um diferencial. Ninguém faz isso que você faz, né? Sem modéstia. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que faz que tenha desenvolvido isso, né? Não, tanto é que eu criei o meu próprio método, que é o PH Vida, o SI, o Sistema de Equilíbrio Energético. Sistema de? SI, Sistema de Equilíbrio Energético. Tá? Que é a cura visionária. Si, em inglês, representa ver, né? Sim. E, como eu vejo a energia, eu criei o Si, que é o Sistema de Equilíbrio Energético, que em inglês representa System of Energetic Equilibrium, né? Que também tem a ver com essa questão de saber ver a energia. Então, eu comecei lá com o trabalho dos chakras, acabei criando, depois os chakras migrou para o sistema de equilíbrio energético e todo o trabalho do sistema de equilíbrio energético. O sistema de equilíbrio energético, ele passa a ser uma ferramenta dentro do PH Vida de cura e de tratamento, né? E o PH Vida passa a ser a metodologia toda. Então, eu tenho o PH Vida, eu tenho o SI, eu tenho a terapia holográfica, onde eu trabalho por meio dos hologramas mentais, de uma reprogramação, de retiradas de imagens que estão presas no inconsciente, proveniente das experiências do passado, eu consigo eliminar aquelas imagens e substituir por outras imagens e automaticamente eu curo o inconsciente. Por quê? Porque nós temos a área do consciente, eu considero como branca, como luz, e a área do inconsciente
como escuro, preto. O que está no preto a gente não consegue ver. E é justamente nessa área do inconsciente, né, que é essa parte escura, que as energias negativas acabam se aproveitando para entrar, que é onde tem as brechas. Né? E é lá nessa área do inconsciente que a pessoa está magoada, está decepcionada, está com raiva. Abaixa a guarda, né? Então, automaticamente, ela cria essa conexão com essas energias. Você percebe que tem muitas pessoas que raramente adoecem, né? Você está com calor? Quer que eu peça para aumentar um pouquinho o ar? Vamos pedir para aumentar o ar-condicionado aqui, a nossa produção, por favor? E como você está com essa tosse, eu vou dar uma dica, se você me permite. Claro. Eu faço aula de canto, lógico, né? Eu sou uma pianista que canta, não uma cantora, e eu tive uma dica da minha professora hoje, essa semana, a Vivi Keller, que aliás já esteve aqui no programa. Quando a gente engasga, quando a gente está com essa tosse, como você está agora, já aconteceu comigo? Não, é por causa do calor. Né? Esse calor que está fazendo em São Paulo, eu não gosto muito do calor. E aí a gente tem que sair do ar-condicionado do calor. E na minha clínica eu tenho a minha sala de atendimento, que está com ar-condicionado. Aí eu tenho que passar pelo jardim para pegar a minha paciente que ficar na recepção. Então esse choque, essa transição, né? E no escritório e tal, e é isso que pega, carro e tal. Então eu acho então eu vou dar essa sugestão que a Vivi me ensinou essa semana. Quando a nossa garganta começa a secar, você começa a tossir, sabe uma coisa que funciona muito? Morde a ponta da sua língua. Experimenta. Ó, gente, morde a ponta da língua. Imediatamente, a gente vai salivar. Ao salivar, você está aumentando essa parte que está assim. Perceba que se vai começar a fazer isso, nós estamos aqui batendo um papo, você vai melhorar, vai passar a sua tosse. Não, então, ó, eu tenho várias perguntas aqui para você e eu percebo assim, você tem muita coisa para contar. Pode contar devagarinho. Que bom, né? Que bom, né? Nossa, nem fale. Então, essa metodologia do pH Vida foi fundamentada em todo esse trabalho de tantos anos, né? Começou com chakra terapia? Começou com a chakra? Começou de uma forma muito simples, sem prepotência de absolutamente nada, com a única intenção de canalizar e projetar energia para as pessoas e ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí então eu tive que dar um nome para isso. Na altura eu dei o nome de chakra, porque era chakra, né? Terapia. Terapia. Né? Isso foi lá na Inglaterra, quando eu morava lá. Depois eu fui para Portugal e fundamentei isso, chakra terapia. Depois de um certo tempo, algumas pessoas começaram a usar esse mesmo termo. Ah, tá. Até lançaram um livro com esse nome. Mas fui eu que criei o nome chakra terapia. Você registrou? Não, eu não registrei. Eu não me preocupava com isso. Aí eu disse assim, não, tudo bem, eu fiz isso para o universo, então deixa estar. Foi até um aluno meu, lá na Inglaterra, que era americano, que lançou o livro e depois fez o curso comigo. Nossa! Primeiro do que eu. Eu tive 2 alunos que lançaram 2 livros sobre chakra terapia, depois que fizeram um curso comigo, e eu não lancei o meu ainda. Então vamos lá, né? Eu lancei meus CDs, porque eu sempre estive mais preocupado em dar ferramentas para as pessoas poderem tratar a si mesmas, né? E eu acho que livro é uma coisa que você tem que escrever com a profundidade, com a propriedade necessária, né? Porque senão fica mais um livro. E eu não quero mais um livro, eu quero um livro, né? Então eu estou escrevendo agora no momento 4 livros em simultâneo. É mesmo? Um é do pH Vida, outro é do Sistema de Equilíbrio Energético, né? Um outro que eu não vou revelar o nome, e um outro também, mais uma peça de teatro. Então assim, eu estou com esses 5 projetos. Só que eu atendo, eu viajo agora no mês que vem, estou o mês todo na Europa, volto, né? Tem meus outros Já te clonaram ou não? Hã? Já te clonaram? Não, eu gostaria, sabe? Não é bom, né? Quando eu me pergunto como você dá conta de tudo que você faz, eu gostaria. É multifunção, mas assim, se você não tiver esse monte de estímulo, então, parece que você não está rendendo. Eu sou uma pessoa insaciável, né? Eu gosto de criar, eu gosto de fazer coisas. Eu tenho muita iniciativa, né? Eu gosto de materializar, eu gosto de conquistar, eu gosto de expandir, né? Eu acho que para mim isso é vida, né? Eu sou muito criativo, acho que para mim é sentir Deus em mim, é ser criativo. Detesto a mesmice, a rotina, por isso que eu nunca trabalhei para ninguém, sempre trabalhei de forma independente. Que signo que você é? Eu sou virgem, sou virgem. Mas eu tenho Marte e Escorpião, que é essa parte bem guerreira, né? Guerreira, lutadora, né? E sempre gostei de todas as ciências esotéricas, sempre gostei de tudo que nos leve a desenvolver o nosso melhor. Acabei o potencial humano, né? Exatamente. E pegando sempre o bom de tudo isso,
dentro para tentar gerar uma compreensão maior daquilo que nós somos, e aí consequentemente nós vamos entrar numa visão multidimensional, transpessoal, né? No que diz respeito à nossa existência, daquilo que nós somos, né? E é isso que vai nos dar um sentido. Mas só para concluir, para não dizer que eu esqueci, e nós acabamos não falando, mas eu tenho uma memória boa, ótima, isso é na bom. Questão de acreditar ou não acreditar na espiritualidade, no que diz respeito a vidas passadas. Eu acho que aqui não é uma questão de você provar ou não provar, né? Porque eu acho que quando você acredita, acredita. Quando você duvida, você não acredita. Né? E eu acho que se você ainda está na dúvida, você ainda não está na certeza. Existem duas coisas, que é fato e a inverdade, né? Para mim, a espiritualidade, ela é um fato. Ela não é uma coisa que eu acredito porque fui ensinado a acreditar. É uma coisa que eu acredito porque eu vibro nisso. E você vivencia, experiencia, desde né? criança, desde criança. Portanto, é uma coisa que eu sei que existe mesmo. Verdade. Se eu acredito numa espiritualidade, isso serve para quem acredita em espiritualidade, para quem é agnóstico, né, ou não acredita em espiritualidade, provavelmente você vai nascer, talvez reproduzir e morrer. Né? E acabou? Como assim, e né? acabou, né? Mas... Exatamente, mas tudo bem. Se a pessoa então, quer encerrar a existência eu faço uma dela pergunta nisso, eu não discuto política, nem sexo e nem religião. Mas eu tenho uma pergunta que eu coloco assim: por que nós, brasileiros, moramos aqui num país tropical, maravilhoso, tudo bem, estamos vivendo um momento aí crítico, mas somos um país privilegiado, você concorda? Sim. E por que milhares nasceram lá onde estão havendo todos esses conflitos, lá no Oriente, em todas essas partes do mundo que estão se digladiando? Que privilégio eu tenho a mais de ter nascido aqui e essas outras pessoas não, atravessando fronteiras, passando fome? Claro que cada um pode ter vindo para resgatar algo que deixou de ser resgatado lá atrás e terá que ainda voltar outras vezes. Eu percebo dessa maneira. Nós vamos ter sempre o eterno conflito entre o bem e o mal. Né? Existem sempre duas manifestações, bem-estar para estar bem e mal-estar para estar mal. O ser humano, ele já se vê num processo onde ele está no meio dessa escolha, em ser do bem ou ser do mal, visando a preservação da vida e o equilíbrio ou contra a vida. Para mim é isso que é o bem e o mal. Quando você está no bem, você preserva. Eu não vou dizer que você não presta para nada, porque se você acreditar nisso, eu estou sendo um agente do mal. Sim. Tudo que existe serve para alguma coisa, porque se não servisse para nada, não existiria. É verdade. Eu vou fechar o nosso primeiro bloco com uma frase que eu estudo antroposofia. Você sabe, desde aquela época, já se somam 25 anos que toda semana eu me reúno com a doutora Ana Paula, minha médica, mentora, ela não é praticante de medicina, em consultório, mas ela nos dá esse curso. E uma das frases que ela coloca é: o mal é um bem deslocado. Então, em algum momento, aquele mal lá atrás pode se transformar num bem. De que maneira? Com a percepção do ser humano. Com aquilo que fez em prol da coisa que não está tão boa, se transformar em algo bom. Eu vou chamar aqui os nossos intervalos, porque nós começamos um pouquinho atrasado o programa e já já a gente volta com mais informações sobre o potencial do ser humano com o Carlos Florencio. E ele vai deixar o contato para vocês. Até já! Nós estamos rindo aqui, porque quando você traz um convidado que está acostumado a fazer programa de televisão, acostumado com rádio e que tem uma memória impressionante, ele comentou: nós precisamos fechar 2 assuntos. E é isso que nós vamos fazer com o nosso retorno aqui com o coach e terapeuta. Pode falar terapeuta holístico, não pode? Pode falar. Nós terminamos o primeiro bloco, eu falei uma frase assim: o mal é um bem deslocado. Você tem algo a dizer sobre isso? Então, o mal, ele não é deslocado, ele é uma distorção do bem. Mas assim, o mal é importantíssimo. Claro. Porque nós precisamos do inverso para fazer o todo. Se não tivesse o mal, não teria livre-arbítrio. Então, sem dúvida.
se existe o livre-arbítrio que é para você poder escolher, a escolha é sempre entre o bem e o mal, entre a vida ou a morte, entre querer existir ou não existir. O que existe é Deus e o que não existe seria, entre aspas, a figura mítica do diabo. Né? A verdade seria Deus, a mentira seria o diabo. Portanto, é o contraponto, né? Portanto, toda pessoa que se decepciona, se desilude, magoa, fica com raiva, fica com ódio, engana, mente, né? Faz de conta que é uma coisa, mas que não é, ela automaticamente está nesta sombra. Quem é da luz é a verdade. Eu sou isso, eu sou verdadeiro, eu digo aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, faço eu bem. Expresso, faço bem, gosto de promover o bem, com consciência do mal. Então, eu digo sempre que não basta ser do bem, você tem que ser do bem e esperto, porque se você não for do bem e esperto, você vai cair nas armadilhas do mal, porque o mal está sempre tentando tirar vantagem das coisas, o mal sempre tenta tirar vantagem, o bem nunca tenta tirar vantagem. E uma das distorções do ego é justamente isso, querer sempre tirar vantagem ou favorecer a ele mesmo. Né? E é isso que vai definir aqui qual é o caminho que a pessoa vai, para o bem ou para o mal. Agora, se você viveu uma experiência e se a partir dessa experiência você se tornou um melhor indivíduo, aquela experiência que foi mal, ela é uma experiência boa. Se a partir daquela experiência que você ficou negativo no banco, você aprendeu a administrar a verdade, que é a realidade do dinheiro que você tem, e não aquilo que você imaginava, que você está pagando juros para banco, aí automaticamente você está no bem. Entendeu? Se a partir daquela decepção com aquela pessoa, você aprendeu que você não pode idealizar os outros, que você tem que primeiro aprender a conhecer as pessoas como elas são, para não se decepcionar com elas, e aí então aquela experiência foi benéfica para você. Portanto, é sempre construtivo quando a partir do mal você aprende a reter o conhecimento necessário para a sua expansão. Para mim não existe mal. Todas as experiências para mim, elas são boas. Até as piores experiências da minha vida, hoje, olhando para trás, eu consigo ver como um ato de amor. Porque lá eu resgatei alguma coisa que eu tinha perdido e lá eu me libertei de alguma coisa que eu tinha ficado aprisionado. Portanto, é isso que é a lei do karma. Eu tenho que me libertar daquilo que eu estou preso àquilo, né? E automaticamente para poder recuperar o meu processo. E consequentemente expandindo todo o seu potencial, né? E é dessa forma que vai poder fazer, né? Exatamente. Aí voltando à questão então do karma, nós temos que cair na questão, por exemplo, se tem vidas passadas ou não. Exato. E aí vamos concluir esse tema. Vamos lá. Eu vou falar de uma forma simples. Se você acredita em espiritualidade, se acredita em espiritualidade, tem algumas religiões que não acreditam em vidas passadas. Mas se você acredita em espiritualidade, você tem que acreditar que existem vidas passadas. Por quê? Não seria justo esse Deus que uma pessoa nasça numa cobertura e outra numa favela. Por quê? Se aquela é a primeira vida dela e ela só vai ter aquela vida. Sim. Quais são os privilégios que um vai ter e o outro não vai ter? Seria injusto. Por isso, nós temos que acreditar que existe alguma coisa que nos antecede, razão de você ter nascido onde nasceu, na família onde nasceu, onde toda aquela raiz que tem a ver com o chakra de base, que tem a ver com a sua estrutura de segurança que você traz. Por isso que tem pessoas que nascem muito mais seguras e outras muito mais inseguras. Razão daquela mais insegura tem que desenvolver segurança ao longo da vida, e aquela que já nasceu com a segurança, ela não vem desenvolver isso, ela vem talvez desenvolver outras coisas, né? Mas se ela também não souber preservar aquilo, ela pode perder. Sem dúvida, sem Entende? dúvida. Então é essa minha explicação com relação a isso. E nós nem estamos fazendo apologia de vidas passadas, a gente está só trocando uma ideia, porque aqui é um bate-papo. Quando eu fui conversar com o Carlos para ele vir ao programa, ele falou assim, não precisa falar sobre perguntas nenhuma que nós vamos fazer, porque vai ser uma conversa informal. E está sendo. Se você quiser saber mais alguma coisa, Carlos, por favor, passa aí o seu contato. Eu tenho vários vídeos lá no YouTube, é só digitar lá Carlos Florencio. Digitar Carlos Florencio no seu site de busca, você vai encontrar muitas coisas a meu respeito também, vídeos e tal. Eu tenho meu site, que é carlosflorencio.com.br. Eu tenho minhas redes sociais, que é só colocar Carlos Florencio Oficial, que você vai conseguir seguir eu aí pelo Instagram e também pelo Facebook. Estamos todos conectados. Carlos, e os 3 pilares do PH Vida? Então, quando eu criei o PH Vida, eu precisei criar 3 pilares. Um deles é o potencial holístico. E aí, então, dentro desse potencial holístico, eu tenho o coach de potencial holístico, onde engloba essa questão do sistema de equilíbrio energético, dos chakras, da cura, alinhamento e posicionamento dos chakras. Depois eu tenho a consciência e transformação, ou seja, porque
Para que eu possa curar realmente, ajudar uma pessoa a se curar, eu preciso gerar a consciência e a transformação nela. No momento que eu tenho a consciência, né, e eu consegui transformar aquilo e gerei aquela consciência, eu me torno imune. Então, um dos pilares é sempre gerar consciência e transformação, tornando sempre a pessoa responsável por tudo aquilo que faz parte da sua vida, porque você é responsável Ninguém mais, por né? tudo que faz parte da sua vida. Agora, a pergunta que muitas vezes muitos terapeutas acabam fazendo, ou alguns religiosos até, tornando as pessoas culpadas por aquilo. Você é sempre responsável por tudo que faz parte da sua vida. Agora, você não é culpado se você não agiu com consciência. Por quê? Porque no primeiro estágio de processo de desenvolvimento de consciência, você vai agir e depois você vai perceber que aquela ação gerou um determinado resultado. A partir dali, você adquire o conhecimento e você aprende e evolui, né? Então, nós estamos sempre transitando dessa consciência para consciência, né? Então, agora, se você sabe, um exemplo bem simples, se você joga uma pedra e quebra um vidro, você estava inconsciente que isso poderia acontecer, você é responsável, você não é culpado. Porque você não tinha consciência. Mas se você pegar e jogar de novo e quebrar um outro vidro, aí você é culpado. Porque você já tinha consciência. Entende, não? Então, nesse processo de consciência e transformação, é tornar a pessoa responsável, libertá-la de toda a culpa, porque muitas vezes as pessoas fazem as pessoas se sentirem culpadas e elas se sentem culpadas. Por quê? Porque você foi ensinado a se sentir culpado, imperfeito, né? Quer dizer, e uma série de outros tabus e conceitos da nossa sociedade que impossibilita você, basicamente, de você ser você mesmo e livre. Porque nós vivemos uma sociedade onde as pessoas, você está tentando ser igual aos outros para se sentir inserido no contexto, né? E você está esperando que todo mundo seja igual a você, para você poder aceitar. Então, me responde, quem é que está conseguindo ser verdadeiro aí? Ninguém. Porque se eu estou tentando ser igual aos outros e eu quero que os outros sejam iguais a mim, quem é que está sendo verdadeiro? E isso a gente vê muito na nossa sociedade. Sem dúvida. E aí, como é que você vai desenvolver um potencial humano positivo? Só negativo, destrutivo, não tem como. Né? Então, isso faz parte do processo. E as pessoas, tem toda uma filosofia. Né? Essa coisa da culpa foi bom você falar, porque existem alguns gigantes da alma, né? O medo é um dos gigantes da alma. Que, lógico, quem tem medo? Tudo é medo. Se acordar, bom, eu tenho medo hoje que vai ser meu dia. Se a gente fica encapsulado nisso e não se abre para o novo, não se abre para crer que nós não somos apenas esse corpinho que vai atravessar essa vida, esse carrinho que está aqui agora. Mas a gente tem que cuidar não só do corpo, como da mente e do lado espiritual. Porque se tudo é pura energia, como é que é? Cai do céu como? Sim. Então está tudo ligado a isso que você falou. Falta o terceiro. Falando então, agora você falou de 2, agora eu quero o terceiro. O terceiro é alta performance. Tá. Então, no momento que a gente faz todo um trabalho de consciência, de transformação, equilibra a energia da pessoa, posiciona e alinha os chakras dela e ela consegue estabilizar, então aí, o que é que você quer? Qual é o sentido, qual é a razão e qual é o propósito que você quer dar para a sua vida? Então, a partir daí, a gente projeta a pessoa, porque ela está com tudo no lugar. Né? Então, a sensibilidade deve estar assim, a flor da pele. Né? Isso é um questionamento, né? Que faz parte de uma dinâmica do meu trabalho, né? onde eu coloco isso para a pessoa responder qual é o sentido, qual é a razão e qual é o propósito da sua existência. As pessoas não sabem isso. Que é o famoso Dharma, né? Não, elas estão só na razão. A minha razão é trabalhar para pagar minhas contas, minha razão. Mas qual é o sentido para isso? Mas para que você veio fazer aqui, né? E qual é o propósito? Onde é que você quer chegar com isso? Porque as pessoas não sabem. Então isso é muito, muito interessante quando você consegue dar uma linha de direcionamento para a pessoa e aí dar um caminho. Ela tem que ter um caminho, porque nós vimos e vamos para algum lugar. Né? Então nós precisamos ter esse trajeto, essa trajetória bem definida, né? E para de onde se quer chegar. O nosso ouvinte possa ter uma ideia, por exemplo, a pessoa que te procura tem uma média de, vamos dizer, cura, né? Já que você está tratando do ser humano, tem uma média de tempo para que essa pessoa encontre o ponto X e que ela possa falar, bom, Carlos, obrigado, ou é totalmente variável? Não, é variável, mas assim, eu tenho um treinamento focado num determinado resultado. Que é o método, né? É um método, é uma estratégia, né? Então, cada consulta tem toda uma filosofia, tem todo um treinamento, tem uma parte que eu sou um instrutor para a pessoa. Isso é uma situação. A segunda situação é a parte terapêutica, onde nós vamos gerar a consciência e a transformação. E a terceira parte, que é a parte da cura mesmo, né? Que é toda a parte mesmo de harmonização que eu faço. Então, o trabalho ele é bem completo.
Então eu faço as 3 situações, em todas as consultas. Na primeira, vamos identificar quais são os seus espelhos, aquilo que espelha você e que torna as experiências repetitivas, os seus mecanismos de autossabotagem. Vamos quebrar, transmutar e transformar isso. Aí eu dou um exercício que eu crio para cada pessoa e ela faz durante um número X de dias e automaticamente ela já consegue uma melhora de 40% a 80%, porque ele atua lá no inconsciente, gerando a luz lá naquele lado obscuro da alma. Que interessante. Então a pessoa se transforma sem esforço nenhum. E sem perceber, né? Acaba Simples, nem... super simples. É sem esforço o meu trabalho. Porque se você se esforça, você já perdeu o controle. E o segundo treinamento é autocontrole. Você está tranquilo na sua vida. Proteger a sua essência. Eu faço toda uma filosofia, passo toda uma filosofia de um treinamento que a pessoa vai trabalhar em preservar a sua própria essência. E eu digo como é que ela tem que preservar isso. Faço um trabalho de cura e dou uma técnica de autocontrole para ela saber direcionar e expulsar todas as manifestações em forma de pensamento, emoção, por meio das pessoas ou situações que geram conflito na vida dela. Portanto, vamos trabalhar todos os conflitos. E aí, então, numa terceira consulta, ela vai me trazer aquilo que ela realmente quer e aquilo que ela não quer. E aí, a partir daí, a gente vai fazer uma dinâmica para atrair aquilo que ela precisa e para expulsar aquilo que ela não precisa. Imagina, para adulto, vai tranquilo. Você faz esse trabalho com crianças também? Faço com criança, faço com pessoas adultas. É mesmo? Tem uma característica crianças especial para poder... Dependendo da criança e da idade de criança, o trabalho é um pouco diferenciado, né? Mas, normalmente, nos treinamentos são esses, né? A gente identificar lá o bloqueio e transformar aquilo que está destruindo a pessoa numa coisa construtiva. Então, aquilo que, de repente, está dominando a pessoa é conseguir reverter numa força em que a pessoa domina aquilo. E é isso a minha especialidade, né? É de romper com esses limites, né? De gerar essa consciência de transformação para uma alta performance. Eu vou ter que chamar você de novo aqui, outro dia, porque tem tanta coisa que eu ainda queria perguntar para o Carlos. Eu queria perguntar mais uma e depois eu vou te oferecer uma música. Ótimo. Né? Hoje nós não temos o nosso piano, porque agora o estúdio lá embaixo está sendo usado. Se contentem, por enquanto, com algumas coisas com banda Ghost. Quais são os motivos que levam uma pessoa a viver determinada experiência? É a tal da autossabotagem ou o quê? Então, as experiências repetitivas significa que você tem alguma coisa que está se repetindo, você tem que transformar. Porque na vida não é para as coisas ficarem se repetindo, é para a gente ter sempre coisas novas. E sempre, né, há uma tendência da gente criar a rotina. Movimento, né? Movimento. Existe uma coisa que é a rotina normal, mas sempre temos que trazer coisas novas, né? Então, como é que você sabe que você tem um mecanismo de autossabotagem? É nas experiências repetitivas. Né? Então, você pode identificar em vários aspectos. Por exemplo, se você procura uma pessoa e se você está se relacionando com uma pessoa e você diz, nossa, você é o amor da minha vida, pronto, já é uma autossabotagem. Porque se aquela pessoa sair, você ficou sem amor. É mesmo? Isso já é uma autossabotagem. Meninas, eu estou aqui com minhas duas assistentes, a Amanda e a Gabi. Prestaram atenção nisso? Não chame ninguém de amor da vida, tá? Boa essa, gostei. Então, são coisas, às vezes, simples, né? Mas que a pessoa não percebe que é uma autossabotagem. Quando você faz alguma coisa, por exemplo, e você entrega para alguém e você fica na expectativa do resultado que a pessoa vai transmitir para você, já é uma autossabotagem. Por quê? Você é que tem que saber dar valor à tua própria criação e aos teus próprios resultados. Você é que tem que reconhecer o teu próprio resultado. Porque as pessoas, elas só vão reconhecer o resultado. Agora, o processo, quem reconhece é você mesmo. Então, se você fica ali esperando uma valorização, a expectativa, né? Outros, naquela expectativa e a pessoa não dá, você vai se sentir frustrado. Você vai ter aquela sensação de frustração. Toda vez que você sente uma sensação de que você encolheu, isso já gera um trauma, já cria uma autossabotagem. Então, por exemplo, se você vai ali achando que a pessoa vai gostar daquilo, a pessoa diz, tá bom, não sei o quê, murchei, né? Pronto, já... Isso acontece direto, né? De você estar tão assim, feliz com algo que você partilha com alguém, por isso tem que calar, vezes, né? Assim, às vezes você tem isso no meio corporativo, por exemplo, porque você faz as coisas da melhor maneira e você apresenta para o seu chefe nunca te valoriza. E aí ele nunca vai te valorizar, sabe por quê? Porque ele, para se manter como chefe, ele precisa diminuir o outro. Né? Então, se ele disser que você está bom, ele vai perder a autonomia da superioridade que ele precisa. Então, aí você encontra um monte de autossabotagem conectado nas relações com as pessoas. Né? Então, um autoritário com uma submissa. Por que o autoritário vai casar com uma submissa? Por que uma submissa vai achar... Para poder exercer um poder que ele talvez nem tenha, né? Eles têm autossabotagem de poder e de autoridade. Entendeu? E assim vai, né? Então, as relações, elas são construtivas e elas são destrutivas, né? As destrutivas normalmente têm a ver com essa autossabotagem.
Carlos, eu não perguntei nem que tipo de música você gosta, porque eu escolhi antecipadamente uma música para te oferecer. Vocês perceberam no começo do programa como o Carlos disse, comentou, afirmou que ele veio para esse mundo para ajudar os outros. Né? Servir, ajudar, partilhar conhecimento. E então eu escolhi uma canção do James Taylor, que é You've Got a Friend. Adoro. Você gosta? Adoro. Sério? Aí, garoto. Então essa música eu vou oferecer com a minha banda Ghost, porque não dá pra trazer. De ter a friend hoje em dia, né? Então, por isso que eu escolhi para você. Você gera uma sensação. Elas não são amigos pelo interesse, elas então, não são amigos mas pelo encontro de alma. Na sua atividade, nós somos amigos. A gente não se vê muito, mas somos não amigos. Importa. Eu sei que se um dia eu te ligar e falar, Carlos, estou numa situação assim. Amigo é sempre por empatia. Não importa o tempo que você não vê. Quando você se encontra, continua. É verdade. Amigo sempre continua. É verdade. Você nunca perde. É verdade. Então eu ofereço essa música para você porque eu percebo que com todos esses atendimentos, essas pessoas que se curaram, que se desenvolveram com a sua informação, com o seu conhecimento, elas no fundo devem ter você como um amigo, que se elas estiverem numa situação de emergência, qualquer coisa, elas vão poder te ligar e você vai continuar servindo e ajudando. Por isso que eu coloquei essa música aí. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you've got to do is call. And I'll be there, yes, I will. You've got a friend. If the sky above you should grow dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you've got to do is call, and I'll be We Got a Friend. Gostou da música que eu escolhi para você? Então, essa música está no nosso CD Harmonia Entre Amigos. Olha o nome. Harmonia já é bom. Entre Amigos, melhor ainda. 3, e ela é dedicada a todos os meus amigos, você inclusive. Como nós estamos chegando no final do nosso programa, eu creio que esse ano ainda o Carlos poderá voltar aqui, estar com a gente, vai ter uma receptividade enorme. Prepare o seu telefone. Carlos, eu sempre na hora de terminar o programa, eu peço para o meu convidado dar em 30 segundinhos uma mensagem ou falar de sua missão. Você escolhe. Bem, eu acho que nesse momento, principalmente nesse momento que decorre, que todo mundo fala de crise, né? A crise sempre é um momento para você fazer uma reflexão sobre os seus valores, né? Os valores são sempre baseados naquilo que te impulsiona para algo melhor a cada momento. Então, amar para mim é sempre uma sensação de expandir na relação com o outro. Prosperidade é ter saúde, é ter amigos, é ter felicidade, né? É ter coisas boas e agradáveis. Eu sou aquilo que eu me conecto, eu sou aquilo que eu manifesto, e aquilo que eu manifesto e aquilo que eu sou revela no mais íntimo do meu ser aquilo a que eu me devoto. Então se devote ao bem,
E não tema o mal, fique só esperto, né? Porque ele está só testando você, tentando levar para o outro partido, né? Não mude de partido, mantenha-se firme na rédea da sua própria existência, que a vida com certeza vai te conduzir sempre para realizações, porque você não veio aqui para passar por sacrifícios. A vida é apenas um sacro ofício. Gente, nós vamos ter que editar essa última fala do Carlos Florencio para poder espalhar, porque é uma linda mensagem de otimismo. E somando ao que ele falou, eu também queria deixar para vocês a minha mensagem de que, para mim, crise é crescimento. Tire o S da crise e crie. Procure alternativas. O ano passado foi um ano mais parado, teve menos eventos, eu toquei menos com os meus músicos, não tem importância. Eu comecei a escrever minha biografia, que eu vou lançar esse ano, então eu busquei algo maior. E creia, você tem potencial, nós viemos hoje falar sobre o potencial humano, está tudo dentro de você. Aproveite, porque essa vida passa muito rápido. Obrigado pela sua audiência e na próxima semana nós temos também mais um interessantíssimo entrevistado que você vai gostar. E é surpresa. Até mais!